Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Paula e hoje eu estou vindo aqui pela primeira vez para fazer uma apresentação sobre o meu trabalho. Inclusive eu quero agradecer aqui a Carmen por estar me dando essa oportunidade de estar vindo aqui me apresentar. E, na verdade, eu estou vindo aqui para falar com vocês a respeito do coaching, do que é o coaching. Inclusive, eu vou fazer uma palestra minha de apresentação sobre mim, sobre a minha vida, falar um pouquinho mais de mim. Vai ser no dia 14 de novembro, às 13 horas, tá? Eu gostaria muito de contar com a presença de vocês. Vai ser uma apresentação muito legal. Vai ser uma palestra interativa, onde as pessoas podem estar participando. Eu vou fazer vai ter alguns brindes com sorteios, enfim, vai ser bem gostoso. Acho que vale a pena vocês virem. Enfim, e eu vou falar com vocês, em primeiro lugar, a respeito do que é o coaching, porque muitas pessoas ainda têm dúvida do que é o coaching. Então, assim, o coaching, ele é uma assessoria pessoal, tá? Que visa potencializar as características positivas das pessoas, certo? Trabalhar mais os pontos positivos de uma pessoa. Porque, na verdade, assim, a gente escuta muitas críticas a respeito de nós mesmos. E o que a gente precisa é potencializar o que a gente tem de melhor para nós. Então, assim, a gente faz uma parceria que é entre o coach, que seria eu, e o coachee, o cliente, certo? E nessa parceria eu consigo, na verdade, a pessoa vai se descobrir, ela vai conseguir detectar o que ela tem de melhor. Na verdade, descobrir quais são os seus talentos. Isso que é muito gostoso. O processo, ele busca novos entendimentos, busca uma melhor qualidade de vida para a pessoa, porque ela vai atrás do seu objetivo. E, como eu já disse, o coaching, ele potencializa os seus pontos fortes. E isso que é muito interessante de dizer. Na verdade, é como uma terapia, a gente faz 10 sessões, e essa sessão vai de 1 hora a 1 hora e meia, uma vez por semana. E, na verdade, aqui eu vou estar atendendo sempre de quarta-feira, tá? Então, você pode estar marcando das 9 às 17 horas. E nesse atendimento, a gente vai, a cada vez, a gente vai trabalhando uma ferramenta diferente que vai conseguindo fazer com que você tenha alguns insights sobre você mesmo. É muito interessante, tá certo? E aí também eu vou falar com vocês a respeito de ser capaz, tá? Linkando ao coaching, né, sobre as nossas descobertas de nós mesmos. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa capacidade pessoal. Então, assim, a gente precisa entender que todos nós somos capazes. E todos nós queremos atingir o sucesso, não é mesmo? Então, eu costumo dizer assim, é muito gostoso quando a gente conversa com um adolescente. Porque o adolescente, ele está ali acreditando muito nele ainda. Então, ele está começando a vida naquele momento. Então, você consegue observar que ele tem muitos objetivos, né? Ele pensa em estudar fora, ele pensa em fazer um trabalho voluntário, ele está pensando em alguma faculdade. Enfim, ele está sempre com algum projeto, alguma coisa, linkando com os amigos, às vezes montar até uma startup. Hoje está tudo muito na moda isso, então a gente vê muito jovem falando sobre isso. Então, a gente olhando o adolescente, olhando esse jovem, é muito gostoso, porque a gente tira alguma coisa deles, né? A gente vê que eles estão acreditando ali. E eles acreditam que eles são capazes. Isso é muito legal. Aí depois alguns seguem, outros não. Mas essa capacidade, eles estão ainda com ele, está florando, está vindo para fora, e isso é muito legal. E assim, quando você acredita que você é capaz, você faz muita coisa, né? Isso que é gostoso. E você acreditar que você é capaz vem de uma crença, né? Você tendo uma crença positiva, você consegue fazer muita coisa, né?
E ao mesmo tempo, se você não tiver com uma crença meio ruim com você aí, as coisas não correm muito de acordo com aquilo que você quer. Então, a gente precisa crer para que as coisas, da ação, né, do pensamento gera uma ação que gera uma reação. Então, é sempre por esse lado. E cada pessoa é fruto dos seus próprios pensamentos. Então, até tem aquela coisa do termostato. Existe até aquela brincadeira de criança, do tá quente, tá frio. Então, assim, você vai indo atrás do que você quer, indo atrás do que você quer, você vai ficando mais quente. Você fala, puxa, eu estou quase, está ficando mais quente. Então, é um termostato. E você vai acreditando mais, vai virando cíclico, né? Você vai acreditando, você vai indo mais e as coisas vão acontecendo. E isso é muito gostoso. E aí até tem um livro que fala sobre os nossos pensamentos, que nós temos dentro de nós uma fábrica de pensamentos. E essa fábrica de pensamentos é uma fábrica nossa, né? E dentro dessa fábrica existem dois grandes diretores, né? Que a gente contratou esses dois grandes diretores sobre nossas escolhas, e que um deles se chama o Senhor Triunfo e o outro se chama o Senhor Derrota. E esses dois diretores é muito interessante porque eles são bastante dedicados, eles são profissionais eficientes e obedientes. Então, de tudo aquilo que a gente manda ele fazer, eles vão fazer. Então, estão os dois ali. Conforme você acena, um surge, ou então o outro. Então, tem aquela coisa que você acorda de manhã e fala assim, nossa, hoje vai ser um dia péssimo. E aí, o que acontece? Você acionou aí o Senhor Derrota. E ele vem disposto a mostrar que o que você está falando é verdade absoluta. Então, ele quer provar para você que realmente o dia está péssimo. Então, assim, você vai perder a chave do carro, você vai pegar uma fila que vai andar mais devagar, você vai pegar chuva, sabe? As coisas vão ficando de uma maneira ruim. Por quê? Porque você acionou ele. E ele quer te mostrar a verdade absoluta, tá? Então as coisas não vão andar de acordo com aquilo que você, né? Você quer que as coisas sejam positivas, mas você já acionou de manhã o Senhor Derrota, então as coisas não vão muito bem, né? E tem também, aí tem o Senhor Triunfo, que eu digo até assim, o Senhor Triunfo, ele nem é um senhor, ele é um doutor de pensamentos positivos. Ele defendeu tese sobre pensamentos positivos. E o doutor Triunfo, ele também, quando você aciona, que você fala, puxa, hoje o meu dia vai ser bom, eu peço para que o meu dia seja bom, tenho certeza que só coisas boas vão acontecer. E assim você está acionando o doutor Triunfo. E ele vem também te comprovar que o que você está pensando é a verdade absoluta. E aí as coisas começam a acontecer de uma maneira boa, de uma maneira legal. Aí você começa puxa, olha, até que isso está acontecendo de bom, um sorriso que alguém te dá, um cafezinho que está mais gostoso, sabe? O tempo que apesar da chuva deu uma refrescada, você começa a enxergar as coisas de uma maneira positiva. Puxa, olha que legal, não é verdade? Então, assim, a gente tem escolhas para fazer. A gente pode ficar tanto com o Senhor Derrota, como com o doutor Triunfo. Vai da nossa escolha. A gente pode demitir o Senhor Derrota. Falar, não, eu não quero. Eu vou escolher porque às vezes, realmente, tem dias que as coisas acontecem que você fala, puxa vida, né? Por que isso está acontecendo? Mas está tudo certo. Se aconteceu, é porque está certo. Vamos aceitar. Mas vamos olhar de uma maneira legal. Vamos olhar aquilo como uma oportunidade. E até assim, falando um pouco de oportunidade, a oportunidade me lembra a crise, né? Que a gente está passando por uma crise aí, né? Não só no Brasil, como no mundo. E a crise,
ela tem algum poder aí, ela tem algum entendimento nesse sentido. Então, o que a gente observa? A gente observa mais pessoas na busca de empreender, porque tem muita gente perdendo emprego, tem muita gente que não está conseguindo se recolocar. Então, as pessoas, até assim, sendo muito honesta, esses tempos eu acabei fazendo participando de um curso no Sebrae, e eu acabei vendo uma série de pessoas, de empreendedores, de gente que já tem um negócio, querendo aumentar o negócio, de pessoas querendo abrir negócio. Eu vi gente montando negócio agora, mês retrasado e tal. Então, assim, as pessoas, a gente precisa, com uma crise, começar a enxergar de uma maneira diferente. Aquela coisa de pensar fora do quadrado, entendeu? Não ficar ali, sabe? Puxa, perdeu alguma coisa, vamos enxergar do outro lado, vamos ver as opções. E a crise, ela vem para justamente isso. Eu vou citar até um exemplo para vocês, foi muito interessante. Esses dias eu estava andando pela rua, e próximo da minha casa tem uma loja de roupas infantis. Eu achei muito interessante, falei, nossa, olha a sacada, olha o que a crise, no fim, ela está fazendo as pessoas terem algumas sacadas. Ali foi uma que eu achei sensacional, vou até compartilhar aqui com vocês. Passei na lojinha, era uma loja de roupa infantil, e muito bonita a loja, até com uma graça as roupas, enfim. E ali tinha eu vi que tinha um cachorrinho na porta de pelúcia, e aí ela colocou assim, agora temos roupas para cachorros também. Então, quer dizer, puxa, olha só, ela está vendo ali uma oportunidade, porque, né, geralmente, hoje em dia, grande parte das pessoas estão tendo bicho, estão tendo animal, estão tendo cachorro. Então, ali, ela detectou uma oportunidade. Na mesma rua mesmo, eu vi uma outra pessoa também, ela pegou, mandou fazer uns folhetos e começou a distribuir os folhetos, fazendo algumas promoções dos dias da semana. Então, assim, as pessoas, elas estão criando, fazendo de maneiras diferentes. E isso é muito bom, isso faz parte de evolução. A gente precisa evoluir, fazer coisas diferentes. Outro dia, eu citei até um exemplo aqui que eu queria comentar com vocês. Eu estive em Atibaia, estava lá tomando um café com um contador que eu conheço de lá, e a gente estava conversando sobre a crise, enfim, e eu falei para ele, puxa, né, como é que está aqui a cidade, como que as pessoas estão se virando com essa crise, enfim. E ele falou, olha, até que não está ruim, as pessoas estão conseguindo, né, cada um está fazendo sua parte, mas tem pessoas que realmente estão passando por dificuldade. E o que são essas pessoas que estão passando por dificuldade? Ele mesmo estava falando disso. Falou, olha, tem gente que está há 30 anos com a mesma loja e nunca trocou o lustre da loja. Puxa, eu falei, olha, sensacional, realmente. A pessoa não está querendo mudar, não está querendo treinar os funcionários, não está querendo expor de uma maneira diferente. Tem gente que coloca bexigas na porta da loja, tem gente... É inovação, vamos fazer alguma coisa diferente, entrar na internet, montar uma fanpage, um site, a gente precisa evoluir, não ficar da maneira que está. Então, se você começa a enxergar a crise como crise, ficar vendo na televisão as notícias que vêm, realmente vai ser muito complicado. Saia disso, vamos fazer uma coisa diferente, vamos olhar diferente. Você está procurando emprego? Não está conseguindo naquele cargo que você quer? Mude para outros. Quem sabe o teu talento está em outra coisa. De repente você conseguiu um emprego e esse emprego você está carregando aí por 20 anos e não é bem aquilo que você quer, vai lá, faz uma coisa diferente, entendeu? Esses dias mesmo uma amiga minha falou para mim, olha, eu vou mudar, eu vou trabalhar como esteticista, algo diferente. Eu falei, olha, parabéns, é isso mesmo, entendeu? A área de serviço é uma área que está crescendo muito. E as pessoas estão precisando muito de algum esteticista, alguma coisa que vai em casa, fisioterapeuta. Então, assim, o mercado é extenso, oportunidades tem. É que a gente precisa começar a observar, certo? E até eu vou contar para vocês que eu trouxe aqui
Vou falar um pouquinho de uma metáfora, que eu acho uma metáfora assim, extraordinária. Eu já conheço ela há algum tempo, eu vou dar uma passada aqui para vocês, porque eu acho que vale a pena vocês ouvirem um pouquinho. Quem já ouviu, se está ouvindo de novo, é porque vale a pena. De repente tem alguma coisa aí que pode mexer. Então eu vou tentar ler aqui para vocês, para ficar bem legal, explicar bem para que vocês entendam bem. Então é assim, havia um mestre, né, com uma sabedoria incrível, que passeava por uma floresta com o seu discípulo, quando avistou um sítio de aparência pobre e resolveu fazer uma breve visita. E durante esse percurso, ele falou ao aprendiz sobre a importância das visitas e as oportunidades de aprendizado que nós temos em conhecer outros lugares, outras pessoas, enfim. Chegando ao sítio, ele constatou a pobreza do lugar. Sem calçamento, casa de madeira, os moradores eram um casal com 3 filhos, com roupas rasgadas e sujas. Então ele se aproximou do senhor, aparentemente o pai da família, e perguntou: puxa, nesse lugar não há pontos de comércio e nem de trabalho. Como que o senhor e a sua família sobrevivem aqui? E o senhor calmamente respondeu: olha, meu amigo, nós temos uma vaquinha que ela nos dá litros de leite todos os dias. Uma parte desse produto nós vendemos e trocamos na cidade por alguns gêneros alimentícios, enfim. E a outra parte produzimos queijo, coalhada, e para o nosso consumo a gente vai sobrevivendo. E aí o sábio agradeceu, né, a informação, contemplou aquele lugar e depois se despediu e foi embora. E no meio do caminho voltou ao seu fiel discípulo e disse: aprendiz, vá até lá, leve a vaquinha até o precipício e jogue-a lá embaixo. Imagina aquele jovem, né? Ele arregalou os olhos assim e falou: puxa, né? Realmente tem que jogar essa vaquinha, que é a sobrevivência da família. E como percebeu o silêncio absoluto do mestre, ele foi lá e cumpriu a ordem. E assim empurrou a vaquinha e a viu morrer. Aquela cena ficou marcada na memória daquele jovem durante alguns anos. E um belo dia ele resolveu voltar naquele lugar para saber o que havia acontecido. E para pedir perdão também, né, ajudá-los no que poderia, enfim. E assim fez. Quando ele se aproximou no local, ele viu um sítio muito bonito, com árvores coloridas, todo murado, com carro na garagem e algumas crianças brincando no jardim. Ele ficou triste, ficou desesperado, né? Falou: puxa, né? Acabei com aquela família, devem ter vendido o sítio. E apertou o passo para falar com um caseiro, muito simpático, e perguntou sobre a família. E o caseiro falou para ele: eles continuam morando aqui. E espantado, ele correu e foi conversar com o dono daquela fazenda, né? Elogiou e perguntou: puxa, como é que, né, você conseguiu? E aí o senhor respondeu: olha, eu tinha aqui uma vaquinha que ela caiu no precipício e morreu. E daí em diante nós tivemos que fazer algumas coisas e desenvolver algumas habilidades para que a gente pudesse, né, receber algum dinheiro para viver. E aí foi que a gente conseguiu construir tudo que a gente construiu. Então, assim, gente, eu acho que é interessante. Essa foi uma metáfora que me marcou já há muito tempo, eu já havia visto, e eu acho que assim, é uma metáfora que a gente precisa carregar para nós, né? Às vezes a gente precisa, né? Não vamos esperar que alguém jogue a nossa vaga para o precipício, né? Vamos a gente mesmo tomar alguma atitude, ter alguma ação para mudar as coisas na nossa vida. A gente, às vezes, não está feliz com o que a gente está fazendo. Às vezes, a gente até está meio deprimido, triste, angustiado. Quem sabe alguma mudança, alguma coisa que nos faça ver de outra forma, mudar. Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, vai obter sempre os mesmos resultados. Então, vamos mudar, praticar a mudança também. E, enfim, a porta para o sucesso está mais aberta do que nunca. Então, as oportunidades também estão abertas. E também
Uma coisa que a gente também é interessante de pensar é assim, a vida, ela é como uma fila. Então a gente está lá naquela fila, cada um andando como consegue. Então uns vão mais devagar, outros vão mais depressa, outros estão ainda muito olhando para trás, outros carregam algum peso, mas está todo mundo ali na fila. E isso é muito legal de ver, cada um no seu momento, cada um no seu tempo. O duro, gente, é quando a gente sai da fila. Sai, para e fica observando quem está andando na fila. Gente, vamos cuidar da gente, né? Vamos entrar na nossa fila e fazer o nosso melhor por nós mesmos, né? Isso é tão importante, a gente estar ali andando, né? Porque quem sai ainda toca no outro e fala, olha aquele como é que tá, olha aquele como é que tá. Quem está na fila, gente, não tem tempo de olhar o outro. Vamos olhar para o nosso. E se a gente errar, não existe fracasso, existe feedback, existe resultado. Errou uma vez, vamos de novo, entendeu? Fazer agora de uma forma diferente, agora eu vou acertar, vamos acreditar mais, entendeu? Enfim, gente, estou aqui para falar para vocês um pouquinho a respeito disso, do ser capaz, e falando também a respeito dos meus trabalhos, do trabalho com o coaching, que eu vou começar a fazer aqui, sempre de quarta-feira, das 9 às 17 horas, vocês podem estar marcando, a sessão dura de 1 hora a 1h30, tá? Vale a pena, vocês... na primeira sessão você já consegue definir o que você está precisando mudar aí na sua vida, é um trabalho muito legal, são 10 sessões, certo? E eu estou aqui para divulgar o meu trabalho e divulgar também a minha palestra. Eu vou estar fazendo uma palestra aqui no dia 14 de novembro, 1h da tarde. Vale a pena vocês virem, vai ser uma palestra bastante interativa. Eu vou contar um pouco da minha vida para vocês. É bem interessante porque eu acho que a gente não pode ficar contando, a gente precisa contar do que aconteceu de bom, mas também às vezes alguma coisa que acontece de ruim, que vale a pena a gente contar para as pessoas, dizer como a gente superou, entendeu? Os nossos conflitos, nossos medos, todo mundo passa por isso. Outro dia eu até estava vendo uma palestra do Flávio Augusto, não sei se vocês já ouviram falar dele, que é da geração de valor. Ele foi o dono da WhatsApp, ele que foi o que construiu aí a WhatsApp, agora comprou um estádio de futebol fora do Brasil, enfim. É um cara empreendedor. E ele fala, olha gente, não pense que eu não tenho medo, eu tenho medo, mas eu tomo atitude. E é isso que a gente precisa fazer, tá? E o coaching, ele ajuda você a te fortalecer, a te tirar esses medos, ok? Então, olha só. Eu vou agora comentar a respeito de uma doença, né? Uma doença contagiosa que contamina, né? É uma coisa muito complicada também, linkando a isso, que às vezes a gente não faz as coisas, a gente não toma atitudes. Por quê? Porque às vezes a gente está com uma doença chamada desculpite. Vocês já ouviram falar dessa doença? Essa doença não é muito fácil não, viu? E essa doença, ela ainda leva a gente para o fracasso, né? Faz a gente acreditar que a gente não é capaz de nada, porque a gente vai inventando desculpa. Eu não posso por causa da minha idade. Eu não posso porque eu tenho um problema de joelho. Eu não posso porque já passou da minha época. Não tem isso, né? Isso não existe, entendeu? Idade, falta de sorte, né? Não tenho sorte. Minha vida não vai porque eu não tenho sorte. Não é bem assim, entendeu? E justamente por isso, eu vim falar a respeito também sobre as desculpites, sobre a saúde, falta de estudos. Às vezes as pessoas falam, não, eu não estudei tanto, eu não vou conseguir. Não é bem assim. Idade a gente ouve bastante também. E a sorte, né? Às vezes a gente fala, eu não tenho sorte, tudo que eu faço. Às vezes a gente está ali, né? Não está acreditando, não chama o Dr. Triunfo para vir, e aí as coisas vão, entendeu? Só fica do lado do Senhor Derrota. O Senhor Derrota vai puxar a gente para baixo, não tem jeito. Então, eu gostaria até aqui de passar para vocês o exemplo. Eu acho que
que é muito gostoso a gente ver isso, para a gente até falar, puxa, é verdade, né? Tem que fazer um link aí de uma pessoa para associar alguma coisa, você fala, olha, é mesmo, né? Eu posso acreditar. Porque as pessoas que eu vou citar aqui para vocês foram pessoas que acreditaram nelas. E é o que vale. Então, assim, desculpa sobre a saúde. Vamos lá. Eu vou falar para vocês sobre uma pessoa, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu acho que se vocês não ouviram, vale a pena pesquisar na internet, que é o senhor Steve Hawking, tá? Ele, inclusive, tem um filme sobre a história da vida dele, não sei se vocês já ouviram falar desse filme, ganhou o Oscar, até o ator principal também ganhou o Oscar, que é o filme A Teoria de Tudo. É a história da vida dele, porque a história da vida dele, assim, é uma história extraordinária, vale a pena vocês assistirem o filme. E esse senhor hoje, que tem 73 anos, ele é um físico teórico e é um dos mais consagrados cientistas da atualidade, tá? Ele descobriu com 21 anos de idade que ele tinha uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica. Até anotei aqui porque não ia decorar, né? E essa doença é uma doença rara que paralisa os músculos do corpo. No entanto, ela não compromete as funções cerebrais. Puxa, ainda bem, né? Dos males o menor. E é uma doença que não tem cura, ela vai se degenerando. Então, assim, ele descobriu isso com 21 anos, conta bem a história dele no filme. E ele já estava estudando, já estava na faculdade, tudo, mas ele foi seguindo. E os médicos deram apenas 2 anos de vida para ele. Falaram, ó, você tem 2 anos de vida, enfim. Mas ele foi estudando. Teve uma época que ele teve que ir para a cadeira de rodas, porque ele já não conseguia andar direito. A princípio ele andava de muletas, depois de cadeira de rodas. Mas ele casou, ele teve filhos. Gente, desculpa de estar contando um pouco a respeito do filme. Mas é só para vocês verem que em nenhum momento ele colocou a saúde como desculpa para alguma coisa na vida dele. Ele teve atitude, ele foi atrás. Olha, gente, ele nem pensou, acredito eu, na saúde. Ele seguiu. E ele foi seguindo. E a doença vinha e cada vez mais ia paralisando alguma coisa, mas ele ia. Ele dava aulas, enfim. Teve 3 filhos. E aí viveu com a mulher por um período. E eu vou contar até para vocês que ele, depois de um tempo, ele acabou se separando da mulher, porque encontrou uma outra mulher que se apaixonou por ele, estando ele na cadeira de rodas. Contando isso para vocês, gente, porque assim, às vezes a gente tem, né, algum problema, a gente tem algum problema de saúde, ou a gente tem algum problema no nosso corpo, a gente acha que a gente nunca mais vai encontrar ninguém. Não é assim. Olha só ele, é para mim. Ele foi um grande exemplo. Sabe, eu acho que vale a pena vocês assistirem esse filme, A Teoria de Tudo, porque é realmente isso mesmo. Quando você não fica pensando, se você está no teu objetivo, você fala, não, eu quero atingir, eu quero chegar lá, você nem pensa, as coisas vão acontecer, você fala, vamos embora, não vou nem olhar para isso. E as coisas acontecem, vai. Olha só, ele está vivo aí com 73 anos. Então, assim, essa desculpa da saúde, então, a gente já, né, mostrou aí um exemplo bom. Aí tem um outro exemplo que eu vou citar para vocês também, que é o exemplo da falta de estudos, né? Porque as pessoas falam, mas eu não tenho estudo, então eu não vou conseguir, mas jamais eu vou ser empresário. Então é assim, a gente tem uma pessoa aqui no Brasil que para mim é um grande exemplo de homem, de pai, de família, que é o senhor Silvio Santos, ok? Que tem hoje 85 anos. Nossa, que bacana, né? Aí tem um exemplo de idade também, né? Que não tem essa coisa de idade, né? Ele está aí com 85 anos ainda, trabalhando. Que bonito de ver, né? Então, e o Silvio Santos, ele estudou técnico em contabilidade. Com 14 anos de idade, ele foi ser camelô. Se vocês procurarem a história dele, é isso aí. Ele foi vender capinha para título de eleitor. Ele vendia lá na periferia do Rio de Janeiro essas capinhas. Enfim,
estava lá. E aí, até eu li sobre a história dele, diz que teve uma época que tinha, mesmo naquele período atrás, tinha os rapas, né, que tem hoje. Tinha a polícia que vinha, porque não podia vender, e ele conseguiu ver que tinha um horário que a polícia ia almoçar, e era o horário que ele vendia as capinhas. Então ele tinha 45 minutos por dia que ele podia ficar lá vendendo. Gente, e foi disso que ele foi vendendo. Chamaram ele para fazer, porque daí uma pessoa ali do local viu aquele vozeirão dele e falou, puxa, vamos fazer lá um teste na Rádio Guanabara para locutor. E ele acabou indo, fazendo o teste, não gostou, não achou interessante, voltou para vender as capas, mas aí o cara foi lá e falou, não, vamos, sabe, oferecer uma boa condição para ele, e acabou indo depois, em seguida. Mas olha só, com 14 anos ele era camelô, entendeu? Fez um técnico de contabilidade. Então, assim, não tem essa desculpa do estudo. Olha o que ele conseguiu, o que ele conquistou. Puxa, olha que história bonita. A gente também pode construir uma história bonita. E não tem idade, não, tá? Eu vou falar para vocês agora da idade. Da idade, eu vou citar o exemplo do Roberto Marinho. Roberto Marinho nasceu em 1904. Fundou a Rede Globo de televisão em 1965. Ele tinha 61 anos. E mais, casou com a Lili Marinho com 87 anos. Olha só que legal, né? Que grande exemplo pra gente. Às vezes a gente acha que não vai conquistar ninguém, que não vai conseguir mais ninguém. Não é bem assim, né? Tem idade, gente. É só a gente acreditar que a gente conquista. E eu também peguei um exemplo muito interessante do David Portes. Não sei se vocês já ouviram falar dele. E o exemplo dele eu preguei para sorte, porque às vezes a gente fala, mas ele teve sorte. Não é sorte. Ele foi atrás, ele teve uma ação. Ele teve uma ação, depois ele teve outra, foi tendo outra. Não sei se vocês já ouviram falar dele. O David Portes, ele era camelô e ele se tornou um grande empresário e palestrante. Hoje ele dá palestras. A história dele também é uma história extraordinária. Porque é assim, ele era na verdade, ele era de Campos, no norte fluminense do Rio de Janeiro, e eles moravam numa fazenda, né? A família trabalhava na cana-de-açúcar, e ele estudou até a 7ª série, tá? Depois disso ele parou de estudar, porque a fazenda ficava muito longe da onde eles moravam, então ele não podia estudar. E aí ele ficou ali, quando ele crescendo mais um pouco, ele se casou e ele resolveu ir tentar a vida numa cidade maior. Ele foi para o Rio de Janeiro. E foi para o Rio de Janeiro, lá arrumou um emprego na Poligram, na antiga Poligram, que faliu, né? E logo em seguida aconteceu da Poligram mandarem os funcionários embora, e ele se viu desempregado, ele estava sendo despejado e a mulher dele grávida. Imagina a situação, que situação dura. Chegou num ponto assim, ou eu tomo uma atitude, né, ou eu tomo uma atitude. A vaquinha dele já estava bem lá no precipício, né? E aí o que aconteceu? Ele pegou, a mulher dele precisava de um medicamento, ele acabou saindo, pegando emprestado dinheiro com uma pessoa para comprar o medicamento para ela. E ele conta até que são R$12 que ele precisava, R$12 de hoje, mais ou menos. E aí ele falou, puxa, sabe o que eu vou fazer? Ele foi numa distribuidora de doces, comprou umas balas e falou, eu vou vender no Farol. Foi lá, vendeu as balinhas, conquistou o dinheiro, né? O dobro do dinheiro, conseguiu comprar o medicamento, levar para a esposa, voltou e falou, agora com esse dinheirinho que sobrou, eu vou comprar mais. E aí foi comprando, foi dobrando. E aí foi o que aconteceu. Ele foi crescendo, foi fazendo marketing, atendendo as pessoas bem, fazendo um trabalho diferenciado, detectando oportunidades, que até nas palestras dele, se vocês quiserem entrar, procura lá, David Portes. É D-A-V-I-D Portes. É muito interessante a história dele, acho que vale a pena vocês verem. E aí, assim, hoje ele dá palestras, ele cobra numa média de R$12 mil por palestra, e inclusive palestras internacionais.
E assim, ele é dono da D-Marketing, uma agência de propaganda, junto com o filho. Então, assim, ele escreveu inclusive um livro, o David, Uma Lição de Vida e de Marketing. Olha só que interessante, que coisa gostosa de ouvir. Será que foi sorte? Ou será que foi atitude? Tudo bem, a sorte vem, mas ela vem com a atitude. Entendeu? Você tendo atitudes, a sorte vai vindo. Entendeu? Isso que vale a pena. E lógico, gente, linkando a isso, a gente sabe que junto com, tenho certeza que esse senhorzinho que perdeu a vaquinha, que aqui o David, como qualquer outra pessoa, até o Silvio Santos, Roberto Marinho, eles também tiveram medo, tá? E o medo também é uma coisa que paralisa as pessoas, sabe? O medo é uma doença que não é uma doença contagiosa, mas que ela paralisa. E aí, a gente também precisa trabalhar esse lado do medo, entendeu? E como é que a gente trabalha com o medo? Porque, com certeza, todas essas pessoas tiveram, todo mundo tem o medo. Como é que a gente tira o medo de nós? A gente vai fazendo aos poucos, vai tirando de pouquinho. Você tem medo de sair na rua? Anda um quarteirãozinho e volta. Você tem medo de dirigir um carro? Anda um quarteirão. Fala, olha, me ajuda, vamos comigo, eu quero andar um quarteirão. Faz as coisas de pouquinho. Comece aos poucos. Porque daqui a pouco você olha para trás e fala, nossa, olha quanto eu já fiz. Vai fazendo de pouquinho, vai tomando coragem. Um dia fazendo uma coisinha aqui, outra, entendeu? Qualquer coisa, tudo na vida para a gente dá medo. Principalmente quando a gente está se transformando. Principalmente quando a gente está mudando de emprego, quando a gente está mudando de profissão, entendeu? Quando a gente está mudando de vida, quando a gente casa, né? A gente casa, a gente fica com um pouco de receio. Você fala, nossa, agora é uma vida diferente, entendeu? Então, assim, quando a gente está numa transição, numa mudança, o medo vem. Vamos aos pouquinhos, vamos fazendo aos poucos, porque as coisas a gente vai conseguindo se fortalecer. E isso é muito bom. A gente vai conquistando uma força. E, gente, eu digo para vocês o seguinte, vem aqui, vem participar de uma sessão de coaching, que você vai ver que o medo também a gente consegue avaliar, a gente consegue tirar, entendeu? De você aos pouquinhos, uma sessão aqui, outra sessão ali, a gente vai aplicando uma ferramenta aqui, outra ali, e as coisas vão acontecendo, você vai se melhorando, sua autoestima vai aumentando e você vai ver como você vai sair bem. Era isso que eu queria passar para vocês. Mais uma vez eu agradeço demais a atenção de vocês aqui. E até a minha palestra, que vai ser no dia 14 de novembro, 13h. Eu aguardo vocês aqui, vocês vão gostar bastante. Muito obrigada, um beijo no coração de vocês, tudo de bom. Tchau, tchau.